Olá, turma, bom dia. Vamos fazer essa questão número 8 aqui da lista diagnóstica. Quantos grupos de 7 integrantes podemos formar com 10 pessoas? Bom, geralmente, quando você tem problema de formação de grupos a partir de um número, uma quantidade de objetos ou de pessoas, você basicamente tem duas opções. Você usa a combinação, a fórmula da combinação, ou você usa a fórmula do arranjo, né? A fórmula da combinação, ela é o número total de elementos que você tem fatorial sobre o tamanho do grupo que você está formando, dos grupos, né? Vezes n menos p fatorial, tá? Essa é a fórmula da combinação, vou explicar direitinho daqui a pouco. E a fórmula do arranjo, não, isso. E a fórmula do arranjo é o n fatorial sobre p fatorial, n menos p fatorial. N menos P fatorial. Bom, no nosso caso aqui, o N é 10, que é o número total de elementos que eu tenho, nesse caso de pessoas, e o P é 7, que é o tamanho dos grupos. Fatorial o número fatorial significa o produto dele pelos seus antecessores. Por exemplo, 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Então, se fosse 4 fatorial, seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. Então, fatorial de um número é ele vezes os seus antecessores, tá bom? Até chegar no 1. Claro, no 1, o 1 não precisa, né? Bom, então qual dessas duas fórmulas eu tenho que usar nesse exercício? A fórmula da combinação, N10P7, ou a fórmula do arranjo, N10P7 de novo? Eu tenho que olhar aqui no exercício se os grupos que eu estou formando, dentro de cada grupo, a ordem faz diferença, se a ordem altera a natureza do grupo. Então vamos ver. Grupo de 7 integrantes. Dentro desse grupo de 7 integrantes, se eu trocar de lugar João com Maria, muda o grupo de 7 pessoas? Não muda, né? Não muda. Então, a ordem não é importante nesse exercício. Agora, se fosse, por exemplo, quantas placas de carro eu preciso formar usando 10 algarismos e cada placa tem 7 dígitos, digamos assim, né? Então, a ordem, se você tem 7 dígitos na placa e se você troca de lugar um número com o outro, aí a placa muda, a placa do carro muda. Então, seria o arranjo, tá? Então, nesse exercício, como a ordem aqui do meu grupo de 7 integrantes, trocar de lugar duas pessoas não altera o grupo, a ordem não é importante, eu uso a combinação, tá bom? Então, a combinação é quando a ordem não importa, não é importante. No caso do arranjo, a ordem importa, tá? Então, nesse exercício em particular, vou usar a fórmula da combinação, porque não é placa de carro que a ordem é importante, não é número de celular, porque a troca de algarismos do número de celular é importante, não é nome de pessoa, porque se você troca letras de lugar, o nome da pessoa muda, né? Então, nesse caso é só um grupo de 7 integrantes, tá? Por isso que a ordem não importa, combinação. Então vamos lá, o N vale 10, N minúsculo, né? E o P vale 7, PP é o tamanho do grupo. Então, substituindo N e P na fórmula aqui da combinação, nós vamos ter o seguinte: N fatorial é 10 fatorial, o P fatorial vai ser 7 fatorial, né? 7 fatorial aqui, N menos P é 10 menos 7, e aí simplesmente esse resultado vai me dar o número de grupos que eu posso formar, quantos grupos eu posso formar com 10 pessoas. No caso do arranjo também, você vai ter o número de grupos que você pode formar, só que naqueles casos que eu falei, placa de carro, número de celular, né, coisas em que os elementos, a ordem dos elementos importa. Então aqui vamos calcular quantos grupos de 7 integrantes eu posso formar com 10 pessoas. Então vamos lá. O 10 fatorial, eu vou deixar ele aqui por enquanto, sobre
7 fatorial que multiplica 3 fatorial, não é isso? Porque 10 menos 7 ali embaixo é 3. Então ficou isso aí. E o fatorial de cada um desses números vai ser 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Só que eu vou parar no 7, vou colocar um fatorial aqui. Vou parar no 7, vocês vão ver o porquê. Aqui embaixo eu vou deixar por enquanto os fatoriais. E aí, olha só, por que eu parei no 7 fatorial, né? Aqui no 10, que eu não fui até o 1. Porque esse 7 fatorial, que continuaria, ele vai cancelar, ou seja, vai dividir com esse 7 fatorial aqui, vai dar 1, né? Então, deixa eu só tirar esse parênteses que não está me ajudando muito. E esse 7 fatorial vai cancelar com 7 fatorial, então vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 dividido por 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Então, 7 fatorial aqui em cima foi embora com 7 fatorial aqui embaixo. Aqui eu já calculei o fatorial de 3, que é 3 vezes 2 vezes 1. Então, pronto. Então, ficou 10 vezes 9 vezes 8 dividido por 3 vezes 2. Né? Você pode simplesmente multiplicar tudo aqui e dividir por 6, que aqui embaixo é 6. Né? Ou eu prefiro simplificar os números que estão aí. Então, por exemplo, 10 dividido por 2 é 5. Então, esse 10 vai embora com 2, fica 5. Né? O 9 vai embora com esse 3, fica 3, porque está dividindo. Então, 5 vezes 3, e sobrou 8. Né? Então, ó, 10 dividido por 2, 5. 9 dividido por 3, 3. 8, sobrou. Então, ficou 5 vezes 3 vezes 8. Bom, a maneira mais fácil de multiplicar que eu estou vendo aqui é 5 vezes 8 primeiro. 5 vezes 8 é 40, e 40 vezes 3, 120. Então, 120 grupos de 7 integrantes nós podemos formar com 10 pessoas. Então, 7 integrantes. Então, por exemplo, João, Maria, papapá. Se eu trocar de lugar dentro de cada grupo, dentro de um grupo específico, se eu trocar 2 elementos, não muda o grupo. É o mesmo grupo, tá? Agora aqui, se fosse uma questão, quantos nomes de 7 letras eu posso formar com 10 letras diferentes? Quantos nomes de 7 letras diferentes eu posso formar com 10 letras diferentes? Aí sim eu tenho que usar a fórmula do arranjo, né? Então ia mudar pouca coisa aqui, mas ia dar um número diferente. Por quê? Porque dentro de cada nome de 7 letras, se eu trocar 2 letras de lugar, o nome muda, é outro nome, tá? Observação importante, tanto na combinação quanto no arranjo, a gente está lidando com grupos em que os elementos lá dentro são diferentes, tá? E os elementos totais que eu tenho disponíveis para usar para formar esses grupos também são diferentes, tá bom? Então, eu só posso usar a fórmula da combinação e a fórmula do arranjo quando você tem elementos diferentes. Então, por exemplo, se você quiser formar nomes em que você admite letras repetidas, né, você não pode usar nem a combinação nem o arranjo. Combinação não pode porque no nome a ordem importa, né, o nome das letras. Mas nem o arranjo você pode usar porque está admitindo repetição de letras, tá bom? Então, na fórmula da combinação e do arranjo, você não pode admitir repetição de letras ou de elementos dentro do seu grupo aí, tá certo? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês a entenderem como calcular a quantidade de grupos a partir de uma quantidade maior de elementos, nos dois casos. No caso em que a ordem importa, aqui embaixo, que é usando a fórmula do arranjo, e aqui no caso em que a ordem não importa, né? Que aí você usa a fórmula da combinação. E ajudado a entender também quais são os casos principais aí do arranjo, ou seja, quando a ordem importa. Placa de carro, né? A ordem dos elementos muda. Nome de pessoa, a ordem das letras muda o nome, né? Número de telefone, senha, né? Senha, se você trocar a ordem de uma senha do banco, por exemplo, essas senhas já não valem. Então aí você usaria a fórmula do arranjo. Joia? Então é isso por hoje e depois a gente vai resolver mais questões aí da lista diagnóstica, a 9 e a 10. Deixa eu ver quais são as questões que faltam. Isso, a 9 e a 10. Então é isso, até mais.